O Senado adiou para a semana que vem a votação de 2 projetos que pretendem estabilizar, o preço dos combustíveis. A expectativa era que essas propostas fossem levadas para análise em plenário durante a sessão de hoje. A Larissa Rodrigues tem os detalhes para a gente. Oi, Larissa, boa noite, bem-vinda. O relator e os presidentes do Senado e da Câmara entenderam que o tema precisa de mais tempo de discussão. É isso? Tem que discutir a relação, Larissa? Oi, Mona Lisa, boa noite para você, para quem nos acompanha. O que a gente ouvia desde ontem, então, aqui nos corredores, nos bastidores do Congresso Nacional, hoje aconteceu, ficou claro, não tem consenso. Essa é a palavra usada tanto pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, como do Senado, o Rodrigo Pacheco. Não há consenso para aprovar esses 2 projetos. Eles disseram, como você disse, que vão colocar em votação na terça que vem, mas pelo que eu conversei com alguns parlamentares, estão achando difícil até mesmo para terça que vem já chegarem a um acordo. Vamos lá, então. O principal projeto que tem muita discordância e que está aí prendendo essa votação que era para ter acontecido hoje é o projeto que mexe no ICMS. O ICMS é o principal imposto estadual que está ali em cima do preço dos combustíveis, que recai sobre os combustíveis. Primeira reclamação dos parlamentares que eu ouvi hoje à tarde. O senador Jean Prats, ele que é o relator desse projeto lá no Senado, ele fez muitas mudanças e praticamente descartou tudo que a Câmara tinha feito, já que esse texto já tinha sido votado na Câmara no ano passado. Quando chegou lá no Senado, então, ele tentou dar mais autonomia aos governadores para que eles determinassem de que forma o ICMS seria cobrado ali, mas apesar disso, hoje à tarde, o CONCEFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, divulgou uma nota dura, ou seja, ele tentou agradar os governadores, mas os governadores também reclamaram, dizendo que se esse texto lá do Senado for aprovado como foi apresentado ontem, acabaria gerando um imposto maior. Também tem muita reclamação por parte do Ministério da Economia, já que esse projeto também, do jeito que estava lá no Senado, ele previa praticamente dobrar o Vale Gás em número de brasileiros que teriam acesso a esse benefício. A gente, claro, vai seguir acompanhando. A expectativa é que amanhã já apareça um novo texto com algumas mudanças. Vamos ver então, Mona Lisa, se essa relação vai melhorar com essas mudanças que devem aparecer amanhã. Eu volto com você. É isso aí, a gente acompanha as DRs que não param de jeito nenhum aí em Brasília. Muito obrigada, Larissa. Bom, sobre esse assunto, vamos lá, a gente vai conversar com o relator da proposta, o senador Jean Paul Prats, que faz a gentileza, está até dando um sorrisinho para a gente, gostou da DR, né? Senador, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, Mona Lisa. Sim, estou ouvindo bem. Vocês estão animados aqui, mas eu estou até agora no Senado Federal. Imagine, estamos aqui, o gabinete, a assessoria aqui, estamos trabalhando. Na verdade, a gente está, de fato, se esforçando muito por essa DR, por esse consenso. Não é tão grave quanto parece, mas é muito recomendável que a gente discuta mais um pouco. Sem dúvida. Então o senhor já mostra que é bom de DR, pelo visto tem que ser, né? Não tem outra possibilidade. Com certeza. Senador, bora. Quem que está reclamando mais? A gente está vendo uma resistência maior do parlamento, ou governadores, ou Ministério da Economia. Nessa lista de DR, qual é a prioridade? Olha, Mona Lisa, na verdade, esse processo todo de estabilização dos preços de combustível, ele não é simples, não é um processo simples. Ele envolve o setor de petróleo, o setor de combustível, ele envolve os governadores por conta da tributação, que para eles é uma das principais fontes de receita dos estados. Em alguns estados chega a 25%, 30% da arrecadação do estado. Os estados vivem, dependem do imposto sobre combustível. Ele também envolve tributação federal e envolve, sobretudo, e eu reputo que acima de tudo, o consumidor, nós, consumidores brasileiros, que estamos pagando hoje o preço de paridade de importação. Atenção, porque se não é paridade internacional, é paridade de importação, que é diferente. É o preço lá de fora trazido ao Brasil com os seus custos de internação, como se o Brasil não produzisse uma gota de petróleo, como se ele não refinasse uma molécula de hidrocarboneto nas suas refinarias. Quando, na verdade, nós temos uma posição bastante avançada e conquistada ao longo de 60 anos para ser autossuficiente em petróleo,
com um parque de refino invejável. Então, esta vantagem competitiva, nesse momento, não está incorporada à nossa economia, nem para o conforto do cidadão, nem para a indústria, para o agro, para o comércio, para o serviço. Nós estamos num laboratório, desde 2017, um laboratório terrível, de uma experiência que o Brasil nunca viveu, nem nos governos do Getúlio, nem nos militares, nem no pós-ditadura militar, enfim, de lá para cá, apenas em 2017 até hoje, nós estamos experimentando o que é um Japão energético, portador brutal de combustíveis e de energia. Então, dito isso, né, nós não estamos acostumados com a cultura de discutir esse processo. Então, é claro que quando você chega numa situação aguda como agora, crise em geral, com o preço de combustível subindo e o preço do petróleo subindo consistentemente há praticamente um ano, sem nenhuma ação do governo em contrário a isso, simples dizendo que o mercado vai resolver, que é importante manter a paridade de importação, nós, Congresso Nacional, tomamos algumas providências. E o meu trabalho difícil é justamente relatar vários projetos diferentes que atacam o preço principal e os acessórios, que são os impostos sobre os combustíveis. E isso, evidentemente, precisa ser explicado com muita parcimônia, com muita tranquilidade, porque gera, claro, reações de todos os lados. Ninguém quer, por exemplo, abrir mão de impostos diretamente. O que a gente fez com a conta de estabilização do preço de combustíveis é justamente, primeiro, usar receitas que o Estado brasileiro ganhou extraordinariamente em função do preço do petróleo. Por exemplo, royalties, participações governamentais, impostos relativos à indústria do petróleo e dividendos que a Petrobras pagou ao próprio governo, nesse período de altos lucros por conta do preço internacional. Sim. Então, isso já tirou um pouco do peso daquelas isenções que estavam sendo disputadas no começo do ano e no final do ano passado. Sim. Senador, botar o nosso time para conversar com o senhor. Bora lá, Renata Agostini, chega na conversa também. Renata? Senador, houve um movimento do governo para consultar o TSE sobre se haveria espaço, né, se poderia tomar medidas e referendar medidas que mexessem com os combustíveis, representassem desconto no final no preço dos combustíveis. Qual a avaliação do senhor sobre os projetos, claro, que o senhor está relatando, se haveria algum tipo de restrição em relação à lei eleitoral e como o senhor vê as críticas que agora vieram por parte dos governadores? É um problema a mais para a tramitação dos seus projetos? Não, olha, a conversa com os governadores que a gente tem tido tem sido excelente e de alto nível. Desde o início eu tenho dito que tem uma preocupação acima de todas com a receita dos estados, porque este imposto, o ICMS, que é relatado por nós no PLP 11, ele é fundamental para os estados, como eu disse desde o início. É claro que essa conversa flui, né, e às vezes tem altos e baixos. Ontem, por exemplo, eu tinha solicitado que a gente colocasse um pouco mais às claras o que os governos dos estados podem fazer de imediato usando os instrumentos que nós estamos colocando no PLP 11. Então, eles estão trabalhando nisso. Outra coisa que nós temos que divulgar é quantos estados já colocaram no esforço de redução do preço ou de manutenção do preço através do congelamento do preço de referência sobre o qual se aplica a alíquota do ICMS atualmente. Isso já tem uma conta aí de bilhões de reais que tem que ser trazida a público. Pedir também que se manifestassem sobre isso, para que a gente não passe a impressão para a sociedade que a parte do ICMS desse pacote legislativo é inócua ou não faz efeito nenhum, que é uma das críticas que o outro lado apresenta. O outro lado diz, o projeto foi tão cuidadoso ao não enfrentar a autonomia dos estados, ao não enfrentar a constitucionalidade, que acabou ficando sem mandar aos governadores alguma coisa. E, de fato, a Constituição nos proíbe que a gente mande detalhadamente o que o governador deve fazer. Esse é o princípio da autonomia dos estados em relação à União e em relação ao Legislativo Federal. Caio Junqueira também chega na conversa. Caio? Senador, boa noite. Senador, a desistência do Senado de colocar o seu projeto hoje em votação é um sinal de que o Senado prefere que tanto a PEC do senador Fávaro quanto a PEC do deputado federal Cristino Áureo são as opções preferenciais do Congresso? Absolutamente, Caio. Ao contrário, absolutamente. Primeiro, não houve desistência do Senado.
houve uma desistência nossa, e não foi nem desistência, foi um adiamento para uma discussão mais abalizada por parte de alguns senadores que vieram a conhecer os projetos muito recentemente. Então, é normal que aconteça isso, e é normal também que a gente volte a conversar com os governadores sobre toda essa consequência, e o governo federal também. Hoje conversamos com a equipe econômica do governo, mais uma vez, eles trouxeram algumas sugestões também bastante úteis e que nós deveremos implementar. Então, assim, o Senado não desistiu porque acha que os outros projetos são melhores, absolutamente. Nós é que vamos aprimorar, e principalmente uma coisa que é importante, a principal razão da gente ter adiado isso para terça-feira foi exatamente porque a conversa com o presidente da Câmara, a nossa conversa, eu e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com ele pela manhã, foi tão boa, ao contrário, foi tão positiva, que a gente sentiu que é possível preparar o terreno para a aterrissagem desses projetos na Câmara de forma muito mais adensada. Então, a gente vai apresentar, inclusive para ele, o resultado desses processos de discussão de hoje, de amanhã e de depois de amanhã, para que na semana que vem o Senado, aprovando esses projetos, isso vá para a Câmara e tenha um tempo de viagem bem mais baixo, com bem menos discussões, que o presidente da Câmara vai saber conduzir isso perfeitamente, tendo entendido os dois projetos como funcionam. Senador, sua avaliação, desculpa, Mona Lisa. As duas PECs morreram? A PEC do Senado, do Carlos Favaro? Não. O senhor acha, o sentimento do senhor, a percepção, o feeling é de que essas PECs avançarão ou não avançarão? Caio, escolhe aí. Ou se você diz que as PECs ficaram fundamentais, ou você diz que elas morreram. Não, eu disse isso outra. A partir da sua resposta. O senhor falou, não, meu projeto está vivo. Não, está vivíssimo e é prioridade. Veja que na entrevista do presidente da Câmara, ele mesmo disse, olha, eu entendi aqui toda a intenção, o processo realmente é conciliatório, a gente está convergindo, e a partir de agora, para mim também, na Câmara, passam a ser prioridades os dois projetos de lei. Né? O que não quer dizer, como o presidente Rodrigo falou lá atrás, há quase 2 semanas atrás, que as PECs não possam servir para trazer algum grau de constitucionalidade em alguma coisa que a gente não consiga fazer por projetos. Agora, não quer dizer que os projetos sejam inócuos, absolutamente. Pelo contrário, eles vão fazer agora o seu curso mais rápido, porque está saneada a questão de algumas dúvidas estruturais deles dois, e eles vão deixar para a PEC, se for necessário, alguma outra questão de constitucionalidade relacionada com a questão da autonomia dos estados. Agora, tem uma coisa que eu deixei aqui que eu acabei não respondendo, que é a questão do TSE, que a Renata perguntou. Né? Nós saneamos também, por isso, esse tempo, nós estamos tirando toda e qualquer possibilidade de qualquer dispositivo nessas duas leis ser considerado eleitoreiro e, portanto, contrário à lei eleitoral. Estamos tentando tirar todos os ruídos, todas as arestas, da mesma forma que estamos fazendo com o PLP 11 quanto à constitucionalidade e aferir as autonomias dos estados. Mas nós vamos ser incisivos em relação a se fazer alguma coisa ainda este ano quanto ao preço dos combustíveis, tanto no âmbito do governo federal quanto no âmbito do governo dos estados. Fernando Nakagawa, nosso analista, também participa. Naka, boa noite, querido, bem-vindo. Por favor, chegue no papo também. Obrigado, Mona. Senador, queria ouvir o senhor sobre 2 aspectos que eu ouço do mundo da economia. O primeiro deles é que muitos economistas dizem que essas iniciativas que o senhor está relatando, elas ajudam, mas não resolvem, porque, como mesmo o senhor mencionou, são temas acessórios e não está se atacando o preço efetivamente do combustível. Eu queria ouvir do senhor se há espaço político para discutir uma eventual alteração na política de preços da Petrobras. Segunda questão, senador, se me permite, alguns economistas criticam a possibilidade de algum subsídio ao diesel, porque isso ajuda o caminhoneiro que tem apenas um caminhão, que tem 20 anos lá e está na luta diária, mas também ajuda uma grande empresa que tem centenas, milhares de caminhões. Queria ouvir também o senhor sobre isso. Peraí, depois você me repete a segunda pergunta de novo, vou atacar a primeira primeiro. Você disse que eu mesmo disse que nós estamos atacando o problema acessório. Não é exatamente o que eu disse. O que eu disse é que quando a gente estava só falando da guerra fiscal entre presidente e governadores, de quem baixa menos imposto ou quem baixa mais imposto, aí sim nós estávamos atacando apenas o acessório. Por quê? Porque o imposto é uma parte
do preço principal. Seja a de REN, ou seja a de valorem, seja percentual, ou seja valor fixo em real, ele é uma parte do preço principal. Se o preço internacional subir, o preço final na bomba vai subir também. Com a alíquota congelada ou não, ele vai subir. Ele vai talvez até matar o efeito de uma redução de impostos e você vai abrir mão de receita do hospital, da escola pública, da saúde pública, da Seguridade Social, para nada. O efeito se dilui. Agora, quando a gente está falando aqui do PL 1472, nós estamos sim falando do preço principal, porque nós estamos criando uma conta de compensação, aliás, uma conta de estabilização de preços que usa receitas extraordinárias do Estado brasileiro para garantir ao refinador e ao importador a sua receita em preço internacional paritário e também, ao mesmo tempo, estabelecer um colchão de amortecimento para o preço chegar aí na bomba que a gente está vendo na tela, amenizado nas épocas de crise de preço alto, só nas épocas de preço alto. Então aí eu estou atacando a base do preço. Eu estou atacando o preço na saída da refinaria e na chegada do terminal do produto importado, portanto, com certeza que ele vai chegar ao consumidor final, porque também, como a gente está abrindo mão de alguma forma de receita extraordinária, mas é receita do Estado brasileiro, terá que haver uma fiscalização intensa para que esse efeito chegue de fato à bomba. E, senador, sobre a outra crítica era, alguns economistas dizem que esse tipo de medida para o diesel ajuda, por exemplo, o pequeno caminhoneiro ali que tem apenas um veículo, mas também ajuda as grandes empresas que têm centenas de caminhões. Teria uma maneira de tentar direcionar essa ajuda para quem realmente precisa? Não, Cacau, não faz sentido em relação ao diesel, porque o diesel, o GLP sim, é por isso que o Vale Gás faz sentido, porque você coloca um combustível que é social por natureza, mas o diesel eu diria que é um combustível estrutural. Então não importa se é uma empresa grande ou é um consumidor pequeno, o frete vai para o produto do mesmo jeito. Então quando você alimenta a inflação com um preço, eu diria artificialmente mais alto, porque ele é paridade de importação do diesel, você está afetando sim a todos por igual na economia, porque os produtos que você compra no supermercado, na venda, na loja e qualquer coisa, são carregados por diesel, né? Tanto locomotivas quanto caminhões, todo o nosso frete é em diesel, então ele vai para todos os preços. Então não é só uma questão social, é uma questão econômica, macroeconômica, estrutural da economia, por isso que eu digo que é um combustível estrutural. E outra coisa, no caso do uso da conta de estabilização de preços, a CEP combustível, você não está subsidiando diretamente o clássico subsídio, abrir mão de imposto, não. Você está devolvendo para a sociedade, para o consumidor, o lucro extraordinário que o Estado teve com dividendos da Petrobras que pagou para a União, com royalties e participações governamentais, bônus de assinatura, de pré-sal, etc., que são exatamente proporcionais ao preço alto internacional do petróleo e ao preço dos combustíveis no mercado nacional, que incrementou a receita da Petrobras sem ela fazer grande coisa por isso. Então você devolve esse lucro extraordinário para a população. Senador Jean Paul Prats, muito obrigada pelo papo, pela conversa. Venha mais conversar com a gente. O senhor está garantindo, então, está dizendo que tem grande chance de votar semana que vem. Já deixo o convite, então, para a gente retomar esse papo na semana que vem. Obrigada, senador. Obrigado, Mona Lisa, e a todos. Com certeza a DR vai dar certo. DR às 9h30 da noite. Ah, ninguém merece. Tô brincando. E no gabinete, imagina. Ninguém merece. Obrigada, senador. Boa noite. Vamos